Então vamos dar início ao nosso evangelho esta noite, pedindo toda a preparação no nosso ambiente. Boa noite a todos, seja muito bem-vindo. E para aqueles que eu não falei ainda, um feliz ano novo, que possamos estarmos juntos, aprendendo, estudando, nos melhorando para poder nos ajudar e ajudar o próximo também. Que possamos ter um ano bem próspero, com saúde e muita fé e esperança dentro de nós. Vamos nesse momento agradecendo a toda a espiritualidade maior da nossa casa Nova Era, todos os mentores que acompanhem todas as tarefas. Agradecendo também neste momento essa oportunidade aos nossos mentores individuais dentro do nosso lar. Agradecendo a presença de todos e que dentro do nosso lar esteja sendo envolvido com a luz do Teu Evangelho, Jesus. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Então vamos iniciar o nosso Evangelho, que nós estamos no livro Religião dos Espíritos, e hoje o capítulo é 45. Religião dos Espíritos 45, o tema é esquecimento e reencarnação. E é de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então, esquecimento e reencarnação. Está na reunião pública de 22/6/1959, a questão é 392. Eu vou passar rapidamente essa pergunta que Kardec fez aos espíritos. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do passado? E a resposta dos espíritos foram: o homem não pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer, na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Então, Emmanuel traz esse tema do Livro dos Espíritos, do esquecimento e reencarnação. Ele fala que foi concedido o esquecimento temporário. Por quê? Né? Então, vamos ler aqui. Examinando o esquecimento temporário do pretérito no campo físico, importa considerar cada existência por estágio de serviço em que a alma readquire no mundo o aprendizado que lhe compete, surgindo semelhante período entre o berço que lhe configura o início é o túmulo que lhe demarca a cessação. É justo aceitar-lhe o caráter acidental, não obstante se lhe reconheça a vinculação à vida eterna. É forçoso, então, ponderar o impositivo de recursos e aproveitamento, tanto quanto nas aplicações da forma elétrica, e é preciso atender ao problema de carga e condução. Então ele fala sobre se foi concedido o esquecimento temporário. Por quê? Porque só assim nós passamos por novos estágios, por novas experiências, por novos aprendizados. Mas isso tudo vai depender de nós, né? E esse véu do esquecimento é necessário, porque se nós lembrarmos de todas as vivências que já tivemos e não manteríamos, nós não íamos nos manter o equilíbrio, porque foi muita coisa que nós fizemos de errado, né? Porque se lembrássemos daquele fulano que está no meu lado, no meu convívio, em outra vida que ele me fez mal, como nós iríamos reagir? O que será que iria acontecer? Boa noite, Luciana. Iria atrapalhar
a nossa vida aqui, ia atrapalhar o nosso caminho, atrapalhar o nosso aprendizado, porque ia mexer conosco de uma tal maneira nos nossos sentimentos, ia mexer no nosso equilíbrio, no nosso psicológico, não é mesmo? Lucinda, boa noite. Com certeza, gente, saber o que aconteceu no passado iria atrapalhar muito naquilo que eu ia fazer, né? Que eu programei, porque lá a gente já chega aqui com a programação que nós escolhemos para seguir um caminho. Temos que ter cuidado com aquilo que falamos. Às vezes a gente fala umas coisas assim que a gente tem que vigiar, ter cuidado, porque falamos e desejamos, emanamos para o universo e para as pessoas também. Então, o que nós estamos desejando, né? Querer evoluir, nós queremos, né? Todos nós queremos evoluir. É olhar e fazer o quê? Olhar para o outro na nossa evolução. É entender o outro, entender o outro e suas limitações, né? Porque cada um de nós temos uma limitação. Então a gente tem que fazer o que Jesus nos ensinou, né? Que é amar ao próximo como a si mesmo, que é perdoar o próximo, que é perdoar as ofensas, que é ter piedade. Enquanto estamos juntos aqui, podermos corrigir o que nós fizemos de errado. Boa noite, Célia. Seja bem-vinda. Porque todos nós trazemos tendências, né, do passado, de vivência anterior, de alguma situação que aconteceu que não foi resolvida, né? Ficou em aberto. E hoje estamos juntos para reparar, fazendo o contrário, tentarmos fazer o contrário do ontem, do passado, né? E Emmanuel continua. Deixa eu ver aqui. Começando uma nova existência corpórea para determinado efeito, a criatura recebe desse modo implementos cerebrais completamente novos no domínio das energias físicas. E para se lhe adormeça a memória, funciona a hipnose natural, com o recurso básico, uma vez que, em muitas ocasiões, dorme em pesada letargia, muito tempo antes de acolher-se ao abrigo materno. Na melhor da hipótese, quando desfruta grande atividade mental nas esferas superiores, só é estimulada no sono, relativamente profundo, enquanto perdure a vida fetal. Em ambos casos, a prostração psíquica nos primeiros 7 anos da tenra instrumentação fisiológica dos encarnados, tempo em que lhes reaviva a experiência terrestre. Está falando daquela preparação que nós, quando nos preparamos para vir, né, para uma nova reencarnação, e ainda estamos assim no útero da mãe, e o feto ali no estado, vai ficando até nascer no estado de hipnose natural. Fica com a memória adormecida, que nem fala Emmanuel aqui. Fica com a memória adormecida até chegar a hora de nascer. Tá? Depois que nascer é outra coisa, vamos continuar. Temos assim mais ou menos 3.000 dias de sono induzido ou hipnose terapêutica e estabelece enormes alterações nos veículos de exteriorização do espírito, as quais, acrescidas às consequências dos fenômenos naturais de restringimento do corpo espiritual no refúgio uterino, motivam entorpecimento de recordações do passado para que se alivie a mente na direção de novas conquistas. É como todo esse tempo é ocupado sem promover-se a criança de novos conceitos e pensamentos acerca de si mesmo. É compreensível que toda criatura sobrenade na adolescência como alguém que fosse longamente
hipnotizado para fins edificantes, acordando gradativamente na situação transformada em que a vida lhe propõe a continuidade do serviço devido à regeneração ou à evolução clara e simples. É isso, na essência, é o que verdadeiramente acontece, porque pouco a pouco o espírito reencarnado retoma a herança de si mesmo na estrutura psicológica do destino, reavendo o patrimônio das realizações e das dívidas que acumulou e se lhe regravarem no ser, em forma de tendências inatas e reencontrando as pessoas e as circunstâncias e as simpatias e as aversões, as vantagens, as dificuldades com as quais se acha afinizado ou comprometido. Então o Emmanuel traz um esclarecimento. Quantos pais, né, falam dos filhos, adolescente, né, que é: ai, meu filho é tão revoltado, ele é assim, assado. Em alguma atitude, né, desse espírito que traz à tona essas imperfeições. Então aqui ele vai ter que trabalhar essas imperfeições, trazendo aquelas questões que precisa trabalhar esse espírito para evoluir. E estamos aqui hoje para viver o mais tempo possível, né? Para que a gente possa resgatar, possa resolver a situação que prometemos resolver quando estávamos lá no plano espiritual, pedimos reencarnar para resolver. E só que tem esse véu do esquecimento, mas só que Deus, Jesus, nos coloca em caminhos para que a gente encontre essa solução, trabalhar naquilo que está faltando para a sua evolução. É aqui que vamos trabalhar doando nosso amor, fazendo a caridade, fazendo a nossa reforma íntima diariamente, todos os dias. É difícil a gente falar assim que todos os dias, mas a gente vai buscando, né, o melhor a cada dia, para fugirmos dessas nossas más inclinações, porque todos nós viemos com essas más inclinações que nós temos excluir ela dessa encarnação, para que numa próxima, quando a gente voltar para o plano espiritual, estaremos pessoas melhores e alcançaremos patamar melhores de evolução, né? Na infância, o espírito está todo o tempo adormecido, como diz Emmanuel. E Emmanuel cita aqui também, ele cita que fica nessa hipnose terapeuta. E nesse estágio, a responsabilidade é imprescindível, porque assim como a ajuda dos professores aqui, dos pais, os educadores aqui em terreno, possa sim, aos poucos, orientando, instruindo, para eles seguirem, né, esses filhos seguirem bons caminhos. E depende de nós. E terminando, senão vai longe. Transfigurou-se então a ribalta, mas a peça continua. A moldura social ou doméstica muitas vezes é diferente, mas no quadro do trabalho e da luta, a consciência é a mesma, com a obrigação de aprimorar-se até a bênção de Deus, para a luz da imortalidade. Então, Emmanuel aqui finaliza dizendo que, quando fala, transfigurou-se então a ribalta, mas a peça continua, né? Ribalta, no caso, é uma luz que tem no teatro, que reflete no palco. Passamos por todos os processos, desde criança, desde adolescente, desde adulto, para que possamos, assim, em qualquer momento, despertar. Mas muitas vezes nós não despertamos, vamos compreender isso muito já velhinho, já mais velho. Nesse momento é o tempo de cada um, né?
Pode ser que eu consiga compreender agora, que eu sou jovem, né? Mas quando eu tiver, às vezes não. Tem coisas que eu vou aprender, quanto mais aprendizado, mais vivência, mais experiência, é que eu vou despertar. Por isso a importância que nós temos, né? De buscarmos o estudo, sempre buscar o estudo, buscar informações e buscar compreender as lições que foram deixadas pelo Mestre Jesus, para que possamos assim nos conhecer a nossa essência que vem dele, desse Pai Criador. Que a gente tem que se conhecer. Primeiro vamos nos conhecer para poder entender o outro e conhecer o outro. Que nem o filósofo Sócrates, né, o sábio, ele já nos alertou, né, quando ele diz: conheça-te a ti mesmo. Cada um tem o seu momento. Não vai adiantar eu ficar cobrando, martelando, cobrando o outro algo que ele ainda não aprendeu, né? Se ainda não chegou o tempo dele, que a gente fica cobrando as coisas. Mas por que você não sabe isso? Por que você não fez isso? Porque não chegou o momento dele de entender e compreender e praticar. Não podemos impor ao outro de jeito nenhum aquilo que a gente acredita ao outro. Eu acredito, e quer colocar na cabeça do outro para ele acreditar. Ele vai chegar o momento dele despertar para acreditar. Boa noite, Devani. Aqui continua Emmanuel falando da moldura social. Ele falou aqui no final, a moldura social ou a moldura doméstica. Essa moldura, que eu entendo, é a forma que nós nos apresentamos, né, ao outro, a forma de como nós agimos com o outro, a forma de como nós convivemos, é a nossa moldura, é um quadro que o outro me vê como um quadro, e aí naquele quadro eu sou a moldura, né? É a forma de nós agimos com o outro, de como convivemos. A pessoa me olha de um jeito, cada um olha para o outro, vê a moldura do outro. Muitas vezes agimos, nos comportamos de maneiras diferentes. Que nem a moldura doméstica é o nosso lar, né? É a nossa casa hoje, nós estamos. Como nós nos comportamos dentro da nossa moldura doméstica. É da mesma forma que nós nos comportamos lá fora, na moldura social, no trabalho, na rua. É da mesma forma. Dentro do nosso lar, nós temos, a primeira escola para que nós nos melhoremos a cada dia. Porque é ali que nós vamos trabalhar o amor, a gentileza, a paciência, a atenção, o carinho. Essa é a nossa moldura doméstica. Como que está a minha moldura dentro do meu lar? Como eu sou? Lá fora eu sou assim, as pessoas me veem eu de um jeito, mas chego em casa, é diferente, é o contrário de tudo que eu me apresentei na moldura social. Então a gente tem que refletir, porque a gente tem que começar a praticar tudo dentro do nosso lar com nossas famílias, para que isso expanda o vizinho, no trabalho, na rua. Mas é no lar que o nosso espírito se mostra verdadeiramente quem somos, né? Porque a gente age lá fora de um jeito e chega em casa de outro. Já ouvimos muitas vezes uma frase que diz assim: andes comigo e me conhecerá, não é? Vocês conhecem. Mais ou menos isso que eu lembro, né? Andes comigo e vai me conhecer. Quem conhecerá quem eu sou, não é? O nosso lar é um templo sagrado. É um templo sagrado que a gente teria que trabalhar para estar esse templo sempre iluminado com amor entre todos nós, com a família. É um aprendizado dentro do nosso lar de evolução. Então, vamos pensarmos nisso, né? No templo que nós temos. E a nossa moldura. Que tipo de moldura que nós temos? Então, eu encerro aqui o Livro dos Espíritos,
A lição foi a 45, esquecimento e reencarnação. Vamos passar agora para o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 1, né? Nós estamos no capítulo 1 e que é o tema Não Vim Destruir a Lei. E já foi iniciado esse capítulo. Vou falar hoje um pouco do item 8, tá bem? E esse item 8, ele aborda sobre a aliança da ciência com a religião. É um assunto deixado aqui por Kardec na codificação, né? Tem várias informações de muita seriedade que ele tinha no trabalho dele, em todas as informações que ele nos deixou, que o povo naquela época, eles não conseguiram entender como hoje a gente já consegue entender, com clareza que temos hoje, pela nossa busca de conhecimento, e a gente já tem uma clareza no que ele deixou nessa codificação. São informações aqui preciosas, e ele inicia dizendo assim, Kardec: a ciência e a religião são duas alavancas de inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. E para nós entendermos sobre a alavanca, né? Alavancas, vou dar meu exemplo, né? E vocês tirem a conclusão com vocês, o que você está entendendo. Alavancas no meu entendimento, tá como um objeto, é uma peça importante de um carro. A alavanca é uma peça bem importante de um carro, por exemplo. E que sozinha essa alavanca, ela não vai conseguir transmitir à outra peça a energia para que a outra peça funcione. E meu raciocínio veio para exemplificar isso mais simples, falando da alavanca, uma peça de carro, porque ela tem alavanca, mas ela não trabalha sozinha, e ela tem que conseguir transmitir uma energia para a outra peça funcionar, porque uma precisa da outra. É assim, eu falei isso para entender que Kardec fala, assim é a ciência e a religião. Uma não pode ficar longe da outra, tem que evoluir, progredir juntas, não pode contradizer a outra, porque as duas são regidas por quem? Essas duas alavancas são regidas por quem? A ciência e a religião, pelo Pai Criador, né? Então, uma precisa da outra. E Deus não muda a sua ideia, como nós, seres humanos, mudamos. Hoje estamos pensando de um jeito, amanhã já é outro, né? A palavra de Deus, o pensamento dele é um só. Porque se ele nos ama, ele hoje ia amar e amanhã não nos ama mais, né? Ele é perfeito, Pai Criador é perfeito e fez as coisas perfeitas. E a essas que não estão perfeitas, que somos nós, Ele está nos colocando no caminho da perfeição. Ele deixa, e Jesus veio deixar o caminho, né? Ele é perfeito, sempre tem uma direção para colocar no nosso caminho. De acordo, esse caminho é de acordo de cada um, né? De cada um de nós, das nossas necessidades. Hoje estamos tendo oportunidade, várias oportunidades hoje nós estamos tendo, né? De viver grandes experiências, buscando conhecimentos, temos experiências materiais, e são essas experiências que nos farão compreender
as experiências espirituais que os nossos espíritos terão. É bem por aí. Temos uma vida paralela com o mundo espiritual. Nós estamos aqui fisicamente, mas nós temos a vida espiritual, porque nós estamos aqui hoje. Amanhã não sabemos, ou daqui a pouco não sabemos se já estaremos no plano espiritual. Então, nós temos uma vida paralela, ciência e religião, e nós somos aqui encarnados e desencarnados. Quer dizer, vamos para a pátria espiritual e estamos encarnados. Temos uma vida paralela. E existem consequências de tudo isso. Existem consequências nossos atos, das nossas ações aqui. O que nós praticamos tem as consequências, né? Então vamos para lá para resolver, vamos para cá para praticar, e assim vamos evoluindo. Eu vou levar também para o plano espiritual, porque essas consequências nós vamos levar. Não é porque eu vou para o plano espiritual que apaga tudo, não. Nossa consequência vai ser apresentada lá por quem? Pela nossa consciência, né? Porque a nossa consciência é o nosso juiz lá. Nós vamos sentir na nossa consciência o peso do que nós fizemos, né? E tudo tem o seu tempo. De novos ciclos, de aprendizado, temos que nos preparar. Nós estamos preparando para um planeta de regeneração, para um outro plano. É como o solo que é preparado, que o solo é adubado, e aquele solo espera, né? Ou a plantinha, a florzinha espera o tempo dela para crescer, mas aquele solo foi preparado. Então eu tenho que me preparar para eu evoluir, para eu crescer, assim como a natureza. A gente aduba a terra, prepara para ali colocar a semente, para plantar essa semente, e a semente, espera o tempo dela para florescer, para brotar. Assim é a vida, porque a gente acha que está sempre no caminho certo. O outro está sempre errado e a gente está sempre certo. Mas de repente caímos e vamos levantar novamente. Temos que levantar novamente. Caímos, levantamos, caímos, levantamos, até que um dia a gente se equilibra nesse patamar, de evolução, né? O mundo material nos ensina a dar o valor aos fatos, né, que acontecem no nosso meio, darmos atenção a tudo que acontece no nosso meio, para que juntos podemos assim ajudar esse planeta e juntos vamos evoluirmos no lado moral, que é o que Jesus espera. Kardec afirma aqui que a ciência deixa de ser exclusivamente materialista, porque um revela as leis do mundo material e a outra revela as leis morais, as leis do mundo moral. A ciência nos traz estudos, nos traz pesquisa, buscam provar o que está pesquisando, as provas materiais. Nos ajuda muito, porque é o progresso que ele está nos trazendo, né? Sobre a física quântica, por exemplo, e que hoje muitos, eu mesmo não entendo, eu não consigo entender ainda a física quântica, e que hoje muitos de nós não conseguem entender ainda. Essa descoberta da física quântica, os ciências estão sabendo usar no nosso meio. Boa noite, Neuza. Eles estão usando a física quântica, trabalhando com coisas que nós já estamos usando na nossa casa. E nós mesmo sem entender, já utilizamos o que primeiramente? Está na minha frente. O celular,
televisões, vários outros itens que nós usamos, que é já usado pela mecânica e pela física quântica, né? Foi uma junção da mecânica com a física quântica, e assim a humanidade vai se envolvendo em pesquisas em outras áreas. Assim como vou citar aquele fato com o Hospital das Clínicas, que os médicos estão ligando a ciência com a religião. Não é bom isso? Não é maravilhoso? E os médicos estão olhando os dois lados, né? Esse avanço já faz anos que acontece no Hospital das Clínicas, que coloca em prática os seus pacientes, que aplica o passe magnético a cada um. Trabalham no lado religioso e trabalham no lado material. É uma junção de materialista e religião. A ciência é religião que trabalha, ciência e a ciência e a religião, elas trabalham juntas para que haja o quê? No caso, esses médicos e os doentes, para que haja cura mais rápida. Porque isso foi provado numa tese, e foi comprovada numa tese pela USP, dos doutores da USP. Foi comprovada isso. A cura, a melhora chega muito mais rápido quando há a junção material, que é a saúde, cuidando do corpo, com o espiritual. E continua Kardec aqui para finalizar. Kardec continua dizendo que a religião, não mais desmentida pela ciência, adquirirá uma potência indestrutível, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à lógica irresistível dos fatos. As duas trabalhando juntos. A descoberta se resolve tudo. Pois bem, foi comprovado cientificamente que a pessoa que adoece e tem um vínculo religioso, ela tem a propensão maiores, as chances maiores de se recuperar mais rápida, de que aquele que não acredita nada. Me veio agora uma imagem de uma amiga que esteve pouco tempo no hospital, que vimos o vídeo dela falando, passando um recadinho. Que linda ela, a força que ela tem, a fé que ela tem, a religiosidade que ela tem, junto com o tratamento que ela recebeu no hospital, ela já está bem recuperada, está no meio da gente, não é mesmo? Então, a chance de recuperar é mais rápida do que aquela que não acredita em nada. É como uma pedra, não acredita em nada. Isso são fatos comprovados, com pesquisas e muito estudo, e foram testados. E Deus existe, e a imortalidade é um fato. Não tem como escapar. É um fato na nossa vida. Quando já ouvir falar de um doente quase à morte, volta e tem a oportunidade de rever os seus conceitos e continuar a sua evolução, né? Tem que rever os seus conceitos, mudar a sua conduta, passando por experiências e assim poder fazer diferente nessa encarnação, nos melhorarmos, né? Nessa reencarnação. Em prol do que nós temos que buscar isso? Para sermos felizes, em prol do nosso crescimento, para nós estarmos bem uns com os outros, amando uns os outros, perdoando todos. Porque se todos erram, eu erro, o outro erra, e nós temos que entender os nossos irmãos, o próximo. É isso mais ou menos. E então a aliança das ciências com a religião está no capítulo 1, para quem quer ler, no item 8, tá bom? Então, eu finalizo aqui o Evangelho e vamos fazer a nossa vibração.
Deixa eu ver que é o tempo. É que passa as horas rápido, né, gente? Eu tenho que cortar muito aqui. Vamos envolvidos na luz do Mestre Jesus, com toda a espiritualidade aqui que acompanha nós todos nos nossos lares. Vamos envolvendo o nosso planeta Terra em muito amor, muita luz, envolvendo todos os lares, em especial o nosso lar neste momento, envolvendo nossos familiares em muito amor, paz, envolvendo a todos os doentes aonde eles estiverem, que eles recebam muita esperança, força e fé. Envolva nossas crianças, que nos traz novos conhecimentos, envolvendo no crescimento físico e espiritual de cada um deles. Envolvendo todas as casas de orações, em especial a nossa casa na ESD Nova Era, a todos que lá nos acompanham, a todos os trabalhadores dessa casa, envolvendo a todos os nomes que se encontram nas caixinhas de vibrações, de encarnados e desencarnados, que eles possam receber força, fé, esperança, saúde e a cura e fé. Vamos envolvendo assim todos os nossos familiares em muito amor e em equilíbrio, envolvendo a todos os nossos idosos, e assim agradecemos, deixamos assim uma vibração de muito amor, paz, esperança, e os levando pelas mãos da espiritualidade aonde houver mais necessidade. E assim, Jesus, agradecemos por esse momento de Evangelho no lar, que nosso lar esteja sempre equilibrado, envolvido na Tua luz, Jesus. E assim vamos finalizando esse Evangelho com a prece da fraternidade. Nosso Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. E assim, agradecido, Jesus, peço essa nossa finalização que eu estava esquecendo, que toda equipe presente possa colocar em todas as águas, as que se encontram nos lares, todos os lares, que possa estar colocando o remedinho necessário a cada um e ser distribuído a todos ali no lar. Que assim seja, graças a Deus. E boa noite a todos. Desculpa, tá? Aí eu passar um tempinho aí, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Até mais.